No Senhor toda graça e salvação. Paz e bem, queridos e amados internautas. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Dia de celebrar a nossa fé e de fazer crescer em nós a esperança da salvação, da ressurreição, da vida eterna, relatado na liturgia de hoje. O Senhor nos convida a celebrar o seu dia e aprender com os textos bíblicos as lições de vida que fortalecem a nossa fé, para em tudo honrá-lo e nunca jamais negá-lo, nunca jamais cometer o pecado imperdoável que não tem perdão nem nesta vida nem na outra, se negarmos e se não reconhecermos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje, desse 10º domingo do tempo comum, a primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 15, quando fala: porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta pode ser também um prenúncio de Maria Santíssima, que apresenta-se no Evangelho de hoje. Nesta primeira leitura do livro do Gênesis, ela é aquela mulher que esmaga a serpente. Porém inimizade entre ti e a descendência da mulher. Esta mulher é a nova Eva, é Maria, porque a primeira entra o pecado e a nova Eva entra a salvação. Maria também aparece no Evangelho de hoje como aquela que fez a vontade do Pai. Quem são? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos os que fazem a vontade do Pai. Porque segundo a tradição judaica, só era familiar quem fosse do sangue ou da comunidade dos convivas. Jesus generaliza. Não só Maria Santíssima, porque essa já fizera plenamente a vontade do Pai, mas toda pessoa que obedece, que pratica, que conhece a palavra, esse é meu pai, esse é minha mãe, estes são meus irmãos, estes são meus familiares, nos ensina Jesus. Então sejamos, portanto, também nós, familiares de Jesus, por imitar Maria e praticarmos a palavra, pois ela foi a primeira a crer na palavra, a acolher a palavra e mais ainda, de forma extraordinária, gerar a palavra, que é o próprio Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 129, que disse: no Senhor toda graça e redenção. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Confiar e buscar sempre no Senhor a redenção e a graça. Porque se Ele levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Diz o salmista. Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Esperemos, portanto, no Senhor para termos a graça da salvação. A segunda leitura é da carta de São Paulo, que escreveu aos Coríntios, falando sobre a ressurreição. Nós cremos, também cremos, e por isso falamos na vida eterna e na ressurreição. Que esta certeza de que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Depois São Paulo conta um pouco da sua tribulação, do seu sofrimento. Mas o que é este sofrimento em vista do bem que supremo que Ele tem preparado para nós, que é a salvação e que é a vida eterna. Portanto, São Paulo nos conforta e nos consola quando também nós, de um modo ou de outro, sofremos, padecemos, passamos por dificuldades na vida. A fé é a resposta, a salvação, a confiança de que Deus se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, deve ser o primeiro e o mais profícuo consolo que vem de Deus pela nossa fé. No Evangelho de hoje, diz São Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35, que Satanás será destruído. Ouvimos neste Evangelho que São Marcos vai se revelando a identidade do Senhor. Quem é esse que expulsa os demônios? E esses lhe obedecem? Esse contexto gera inquietação nas pessoas que desejam saber quem é Jesus. Como muitos ainda não sabem, não o conhecem e não sabem da sua divindade. Para nós, Ele é Deus. E no contexto meramente cultural e de relação das comunidades do tempo de Jesus, eles perguntam: quem é sua mãe? Quem são os seus irmãos? Senhor indica que sua família é composta por aqueles que se colocam a serviço de Deus, como fez Maria Santíssima.
que cumprem a sua vontade, que caminham anunciando o testemunho e testemunhando o seu amor, a sua misericórdia e a sua salvação. Depois, meus irmãos, Jesus estava pregando e aqueles que eram oponentes de Jesus e que não conheciam e que não aderiam à sua novidade, diziam que ele fazia isso por Beelzebul. Beelzebul era um sinônimo judaico para falar do espírito mau como sendo o espírito de moscas, como sendo o espírito de Satanás, como sendo o malfeitor. E aí Jesus se sente profundamente magoado e ferido a ponto de dizer: quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo, nem no outro. Porque não reconhecer que a ação de Jesus é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, seria um pecado sem perdão. Todo pecado ao homem terá perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram lá de fora e mandaram chamar, e havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram a Jesus que tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, concluímos o Evangelho de hoje, desse 10º domingo do tempo comum, alegrando-nos por também nós sermos convivas de Jesus, por praticarmos e fazermos sua vontade, cumprindo a sua palavra. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-la com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.